não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E isso quer dizer, você é esta criancinha, você é a criancinha. Criancinha, na linguagem da doutrina cristã, simboliza, evidentemente simboliza criancinhas mesmo, mas simboliza a quase totalidade dos fiéis, que estão, vamos dizer, com a melhor das intenções, fazendo o que podem, tá certo? De acordo com instruções escritas ou orais recebidas, que são iguais para todo mundo. Você lê o catecismo, você lê o texto da missa, você ouve o sermão, etc, etc, e faz aquilo lá, tá certo? No entanto, se tudo der certo, num certo momento da sua vida, você cresce, você vira um adulto. Isso quer dizer que o Espírito Santo está falando diretamente com você. E ele te dirige e ninguém mais pode entender o que você está fazendo. E este trajeto do místico é para levar você a ser absorvido em Jesus Cristo, no sentido em que diz o apóstolo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, o trajeto inteiro é para levar, através da ascética, à mística, através da mística, à divinização, a qual pode e deve se manifestar através de signos exteriores visíveis, mas não compreensíveis para os outros. Como, por exemplo, no caso do Padre Pio, quando aparece na mão dele os estigmas de Cristo, por onde jorrou mais sangue do que 200 seres humanos poderiam ter. E ele continuava vivo, saindo sangue, saindo sangue, saindo sangue, e operando milagres uns atrás dos outros. Então, esses dons miraculosos, que não consistem em fazer coisas estranhas, mas em fazer coisas boas e salvadoras. Nem tudo aquilo que é esquisito, que lhe parece sobre-humano, é sobre-humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que você pode, vamos dizer, o asceta, o que está na fase ascética ainda, está vivendo do seu esforço consciente e disciplinar, né? Ele não vê a ação do Espírito Santo, ele não a sente, mas ele sabe que é. Por quê? Porque a igreja garante que aquilo é a ação do Espírito Santo, e porque ele leu aquilo. Tá certo? Ele acredita. Tá certo? Então, até esse momento, a fé tem um certo sentido de crença, embora essa crença vamos dizer, remeta, em última análise, à confiança numa pessoa, que é a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não está vendo nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando com você, você está lendo, está tendo acesso àquilo através dos textos da igreja, dos sermões, da Bíblia, etc, etc. Né? Então, até esse momento, a fé tem um sentido de crença. Porém, a partir do momento em que entra na mística, a fé é muito mais do que isso. Ela é a entrega total à orientação do Espírito Santo. Você vai fazer exatamente o que o Espírito Santo mandar, você sente aquilo. Pior, você sentirá aquilo como, no sentido que diz Paulo Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Quer dizer, não é uma coisa que vem, por assim dizer, de cima. Ela vem de cima, mas mais do que de cima, ela vem de dentro. Então, aí começa realmente o processo da divinização, da sua transformação em Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, evidentemente, é o cume de toda iniciação e de todo esoterismo. Ninguém pode pretender ter mais nada do que isto. Será que você pode fazer a mesma coisa por outras vias místicas ou esotéricas? Eu acredito que não. Por quê? Estudando os escritos do Muhyiddin Ibn Arabi, que foi, sem dúvida, o maior mestre esotérico no Islã, tem um livro dele que chama As Joias da Sabedoria, onde ele mostra o trajeto a ascensão, a escalada mística ou esotérica do iniciado
Sufi. Esse trajeto é representado pelas 7 esferas planetárias, travessia das 7 esferas planetárias. Onde na primeira esfera, quando você chega lá, você é restaurado no estado de homem primordial, você é um Adão de novo. Na esfera da Lua, a Lua então devolve para você as possibilidades que tinha Adão. Na esfera seguinte, a esfera de Mercúrio, que a esfera da Lua é presidida então pelo primeiro dos profetas na linhagem, segundo o Islã explica, que é o próprio Adão. A segunda esfera, a esfera de Mercúrio, que é presidida por Jesus Cristo. Jesus Cristo no Islã é um profeta. E o que você absorve ali? Você absorve a ciência da criação. Jesus Cristo, embora seja tido como apenas um profeta no Islã, ele é também o Logos divino, a linguagem divina, a razão divina, Kalimatullah, que tem o poder de infundir a existência naquilo que não existe e que é representado, sobretudo, vamos dizer, numa lenda islâmica, pelo Jesus faz um pombo de barro e assopra o pombo sai voando. Eu digo, mas algum místico islâmico faz isso? Nunca vi nenhum. Li um bocado de vida e não vi nenhum fazendo isso. Mas se já na primeira esfera que ele vai cruzar, ele vai absorver, né, o Logos divino, o Logos criador, então ele que prove que tem isto. Né? Então isso quer dizer que ao longo das eras, o único lugar onde nós observamos, vamos dizer, a iniciação funcionando no seu sentido pleno é no cristianismo. Agora vocês imaginam, após o sacrifício do Cristo, quando se rompe o véu do templo, vocês imaginam a raiva que ficaram todos os mestres esotéricos com as suas iniciações. Pô, aquilo que para nós a gente aqui reserva uma elite, nós somos especiais. Agora para todo mundo, qualquer Zé Mané vai ter isso? Vai ter isso. Vai ter isso. Esta é a única e suprema iniciação. As outras são imagens desta. Imagens mais fiéis, menos fiéis, não sempre necessariamente malignas, tá certo? Mas que não vão levar você à divinização em hipótese alguma. Mesmo porque, diz o René Guénon, a alma do René Guénon, ela é tão bem organizada, tão lógica, tão consistente, que dá a impressão que é uma coerência do começo até o fim. Mas quando você escava um pouco, tem ali abismos de incongruência, que é de você cair de costas. Um deles é o seguinte, ele diz que quando Chuon explicou para ele que os sacramentos cristãos eram iniciáticos, ele ficou louco da vida. Ele não quis nem discutir. Como o Chuon insistia nisso, ele diz, não recebo mais este cara. Presta atenção que quando o Chuon fundou a sua tarica em Lausanne, Suíça, o Guénon disse, essa tarica é o primeiro resultado efetivo do meu trabalho, de muitas décadas. Teve a importância que a presença do Chuon tinha para ele. Passados uns anos, quando o Chuon descobre que os sacramentos cristãos são iniciáticos, e não sacramentos puramente exotéricos, religiosos, ele diz isso ao Guénon, e Guénon não aceita de maneira alguma. Para escapar dessa hipótese, dessa constatação inaceitável, ele inventa uma hipótese que é de que o cristianismo apareceu de fato como um esoterismo. E depois, em função da degradação, do estado de degradação em que se encontrava a religião romana, ele teve que se exoterizar. Portanto, aquilo era para um grupo fechado, mas como a religião greco-romana não atendia mais às suas funções, ela estava em estado de decadência, então teve que exoterizar. Essa é a hipótese mais absurda e grotesca que eu já vi. Porque você não tem o menor sinal de Jesus ensinando para um grupo fechado nem um único dia da vida dele. Ele, quando começa a falar, já fala para todo mundo. E ele mesmo diz, nada ensinei em segredo. Então, ou Jesus está mentindo, ou o René Guénon está no mundo da lua.
Não é isso? Então, esta hipótese é muito rebuscada. E você vê que a hipótese é rebuscada e a reação emocional dele mostra que alguma coisa, um bem muito precioso, foi ameaçado quando o Shaw disse isso. Hã? E o que é esse bem? É a posse do segredo esotérico. Existe o segredo esotérico, por quê? Porque esses ensinamentos são muito altos e difíceis e levam uma vida de dedicação para você pegar uma migalhinha. Mas não são secretos no sentido organizacional. Ora, existe uma diferença fundamental que o próprio Guénon ensina, que é entre os ritos e iniciações de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são aqueles que se referem à natureza, à estrutura do cosmos, às forças sutis da natureza, ao curso da história, à constituição do Estado e do poder, etc, etc, etc. E as iniciações de grandes mistérios são aqueles que se referem a Deus e à eternidade. Ora, como ele diz num outro momento, numa outra parte da sua obra, olha, meus livros estão todos no depósito, no storage, e a maior parte das citações eu estou fazendo de memória, então não posso garantir exatamente onde está, mas que está. Eu prometo para vocês, juro que está, tá certo? E se procurar vocês vão achar. Em outro momento, em outro lugar, ele diz que de todo o esoterismo ocidental, que ele acredita que se perdeu tudo, só sobraram algumas iniciações oriundas das iniciações de ofícios. Ora, as iniciações de ofícios, por definição, são iniciações de pequenos mistérios. Quando você vê que o pessoal da maçonaria, por exemplo, representa Deus como o grande arquiteto do universo, e meu filho, o arquiteto não cria nada. O arquiteto apenas modifica, supostamente para melhor, as coisas que já existem. E é exatamente o que faz um arquiteto urbanista. Ele pega um monte de materiais anárquicos, coloca uma ordem para o bem dos seres humanos. É isso que ele faz. Tá certo? Ele não cria do nada. Então, todas as iniciações desse tipo estão limitadas aos pequenos mistérios. Agora eu digo, e por outro lado, os sacramentos da igreja se referem exclusivamente aos grandes mistérios. Você frequentando a igreja, ficando na missa, confessando e comungando sua vida inteira, você não vai aprender nada sobre pequenos mistérios, né? Sobre direções do espaço, sobre simbolismo numérico, sobre a ordem terrestre, sobre as funções cósmicas das várias nações e lugares da Terra. Você não vai aprender nada disso. Você vai aprender o quê? Como você vai para o céu, ó raios, né? Como você obtém a sua salvação e, se possível, acima disso, a divinização já em vida. Não é isso? É isso que você vai fazer lá. Então, à medida em que as organizações iniciáticas de pequenos mistérios se afastam da igreja a partir do século XIX, quer dizer, a igreja perde o domínio das iniciações de pequenos mistérios. E as iniciações de pequenos mistérios passam a ser substitutivos inferiores das iniciações de grandes mistérios. É por isso que no livro Jardim das Aflições eu comparei isto, quer dizer, a partir da ruptura. Não foi uma ruptura, foi um afastamento, foi uma ignorância mútua apenas. Em que você vê essa ruptura entre as antigas corporações de ofícios, né, iniciações de ofícios, e a igreja. Então isso foi como se fosse um corte no meio da humanidade. Você tem uma parte superior que se torna ineficiente no mundo histórico, não consegue agir mais no mundo histórico. E uma parte que consegue agir no mundo histórico, mas não te dá a salvação, nem muito menos a divinização. Isso foi a tragédia do Ocidente. Então, é claro, desde então houve muitas relações cada vez mais estranhas entre a igreja e a maçonaria. Eu digo maçonaria porque as iniciações de ofício se converteram na maçonaria, não tem outra hoje, só essa. Fala companheirar, mas companheirar tem 2,5 membros. Né? Então,
Houve muitas relações complexas, às vezes de aproximação, às vezes de hostilidade. Tá certo? Constantemente você vê novos diálogos entre maçons e cristãos. O diálogo nunca dá certo. Você pode ter as melhores intenções de um lado e de outro, mas tem algo ali que não tá pegando. Se você ler, por exemplo, as obras do Jean Tourniac, que é um sucessor do René Guénon, ele faz o diabo para reconciliar a maçonaria com a Igreja Católica. Né? Do meu lado, o católico também tem gente que faz isso. Agora, tem pessoas que estão tentando conciliar, não no aspecto superior, elevado, a comparação das doutrinas, a articulação, etc., mas no campo, vamos dizer, do conluio e da sacanagem, infiltração, essa coisa toda, e você vê que isso de fato aconteceu. Você acompanha aquele caso da loja maçônica P2, né, que tinha lá se apropriado das mentes do bando de cardeais e envolvidos em trapaças financeiras monumentais. Então você vê que existe, vamos dizer, alguma interpenetração da igreja maçonaria, tanto no nível altíssimo, tá certo? Por exemplo, o Jean Tourniac, que é um, né? E quanto no nível mais baixo que você pode imaginar. Mas o problema continua aí. Você vê aqui, a partir do século XVIII, o clero católico mostra uma inabilidade cada vez maior em lidar com as transformações históricas, que em grande parte sucedem pela ação de lojas maçônicas. Eu digo de lojas maçônicas, não da maçonaria, por um motivo muito simples. A maçonaria não tem comando central, gente. Por isso que é um absurdo dizer que a maçonaria é o governo secreto do mundo. Ele não existe materialmente, né? Então só se for por telepatia, tá certo? Então, as organizações são bastante independentes e, vamos dizer, o poder da maçonaria ele existe, mas na próxima aula eu vou explicar como é que isso funciona. Não é assim uma linha de comando que vem lá de meia dúzia de gênios fabulosos que vai passando as suas instruções desde os mais altos escalões até o último membro do Lions Club. Não é assim, né? Simplesmente não é assim. Isso aí não existe. Isso aí é teoria da conspiração mesmo. Agora, as pessoas veem o efeito, veem assim, por exemplo, você pegar a lista dos presidentes maçons americanos, é um monte. E você fala assim, peraí, mas quantos maçons tem nos Estados Unidos? Eu acho que tem 5 milhões. Como é que num país de 300 milhões, essa pequena comunidade de 5 milhões está tão bem representada na presidência da República? Mas se você estudar a história da França, a maior parte dos ministros, primeiro-ministro, presidente, tudo maçom. Então, este poder maçônico, o poder das lojas maçônicas existe. Tá certo? Mas ele não é o governo secreto. Não é assim que funciona. Tá certo? Esse, aliás, é um mistério que nós vamos ter que investigar na próxima aula. Então, mas vendo este efeito, as pessoas dizem, bom, não existe efeito sem causa, então esta ação maçônica aqui ou ali, ela parece ter uma certa coerência, então deve ter um comando central. Não, ele simplesmente não existe. Né? Mas você vê aqui, muito da ação maçônica é voltada contra a Igreja Católica. Nem sempre contra, nem todo lugar é contra, mas há iniciativas maçônicas que nós não podemos negar. O que aconteceu na Espanha antes da Guerra Civil, o que aconteceu na própria França, tá certo? O que você vê acontecer aqui nos Estados Unidos, tá certo? Bom, você tem uma ação anticatólica tremenda, tá certo? Não só no sentido propagandístico de lutar contra a igreja, mas no sentido de infiltrá-la e usá-la para outros fins. Você tem uma infiltração maçônica e uma infiltração comunista que também às vezes colabora, às vezes diverge, né? Você vê qual é a relação entre maçonaria e comunismo, digo, isso é uma coisa mais confusa do universo, tá certo? Tem gente que acredita não, que o comunismo é um instrumento da maçonaria. Fala, mas se fosse assim, os comunistas não meteriam um monte de maçom na cadeia como fizeram na Romênia. Isso eu vi lá contado pelos próprios personagens, tá certo? Então são relações muito complexas também, né? E nada disso pode ser compreendido, vamos dizer, por julgamentos morais inflamados, sem o devido estudo de caso. Aliás, nessas coisas a gente deve se abster de julgar, porque são coisas que estão acima da nossa capacidade, estão acima da capacidade humana. Nós não podemos julgar isso aí. Podemos julgar atos individuais ou grupais, mas fazer um pronunciamento de conjunto sobre isso, para mim, é totalmente utópico. Mas
uma coisa é certa, as iniciações de ofícios não são iniciações de grandes mistérios, não vão levar ninguém à salvação, nem muito menos à divinização. E as iniciações de grandes mistérios, como são todos os sacramentos cristãos, católicos, não servem para dirigir o curso das coisas neste mundo. Então, esta é a situação. Aqui nós chegamos depois de tantos séculos. Bom, espero que a explicação. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.